Oi, galera! Então, a nossa videoaula de hoje será sobre a independência da América Espanhola. A independência da América Espanhola, ou Era das Revoluções, como também foi chamada, afetou diretamente a América Latina, que passou a viver no processo de independência em relação às antigas metrópoles. De ponto de vista político, o fator que desencadeou as independências das colônias latino-americanas foi a invasão da Península Ibérica em 1807 por Napoleão Bonaparte. Os interesses econômicos da elite crioula eram bem claros. Eles pretendiam romper o regime de monopólio que beneficiava a Espanha e dificultava as relações comerciais, principalmente com a Inglaterra. Além disso, os crioulos, que controlavam as atividades econômicas nas colônias, não tinham acesso aos altos cargos administrativos, então, assim, devendo se submeter aos chapetões. E, finalmente, a Inglaterra iria apoiar o processo de independência da América Espanhola. Pois assim, no fim do sistema colonial, uma forma de ampliar mercados de consumidores. O principal antecedente das lutas da independência na América Espanhola foi a rebelião de Tupac Amaru, que ocorreu em 1780, que era contra as injustiças das autoridades espanholas, que veio, infelizmente, a falhar. A ideia de independência tornou-se viável com a invasão napoleônica na Península Ibérica, ou seja, com a derrubada dos reis Fernando VII e Carlos IV, o que significou um desaparecimento temporário da metrópole e estimulou a formação de juntas provisórias locais de governo, controladas pela elite crioula. Esses baseavam-se nos cabildos, que eram câmaras municipais, e só assim conseguiram depor as autoridades fiéis à Espanha. Entre 1810 e 1814, os centros urbanos se converteram nos grandes irradiadores de princípios separatistas, contando com o apoio popular e a proteção da Inglaterra. Francisco Miranda, então, proclamou a independência na Venezuela em 1811, mas tropas fiéis à Espanha acabaram por derrubá-lo, o levando preso. A derrota de Napoleão na Europa abriu caminho para a recolonização, isto é, para as ofensivas espanholas contra os separatistas. A posição da Inglaterra era ambígua, pois de um lado apoiava as independências e por outro tinha Espanha como aliada em território europeu, inicialmente contra Napoleão e depois nas disputas diplomáticas que seguiram. Entretanto, seria impossível para a Espanha manter o domínio colonial por muito tempo. As forças armamentistas se rearticulavam por todo o continente e, em 1817, iniciou-se a Guerra de Independência. Seus principais líderes foram Simão Bolívar e José de San Martín. Eles percorreram boa parte da América do Sul à frente de exércitos libertadores. Tinham o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, que estava cada vez mais engajada nesse contexto das independências. Outro fator de extrema importância foi a doutrina Monroe, foi o papel dela em 1823, no contexto da consolidação das independências da América. A doutrina era defendida pelos Estados Unidos, que desejavam a não intervenção europeia no continente americano, ou seja, América para os americanos. A Revolução Liberal, ocorrida na Espanha a partir de 1820, também ajudou os rebeldes, ao dificultar o envio de tropas recolonizadoras para a América. Do ponto de vista militar, Bolívar partiu com suas tropas da Venezuela em direção ao sul. Simultaneamente, San Martín partiu de Buenos Aires em direção ao Chile, Peru, libertando Lima em 1821, até o Equador, onde ocorreu o encontro das tropas dos dois libertadores, em 1822, marcando o início do desfecho final das lutas e a vitória dos rebeldes. Assim vieram a construção dos Estados independentes. Simão Bolívar, republicano, venezuelano, defendia o ideal de uma América unida, o bolivarismo. Já San Martín defendia e acreditava numa monarquia constitucional. Então, em 1826, Bolívar convocou o Congresso do Panamá com o objetivo de concretizar a União Latino-Americana. Porém, a Inglaterra e os Estados Unidos frustraram o projeto, assim como grupos oligárquicos locais. Assim, morriam os princípios pan-americanos e firmava-se a vontade dos grupos externos e seu interesse de dominar economicamente países até então independentes. Essa pressão ocorreu na maior parte na América Central, cujos países se tornaram repúblicas independentes, com exceção do México. A América Latina não estava só condenada à fragmentação após o fracasso do bolivarismo, mas também à anarquia que logo mergulharia os estados independentes. De todos os governos centrais, esses países estavam nas mãos dos chefes políticos onde locais. Eles detinham poder econômico e mantinham poder militar e político em suas localidades. Lutavam entre si para obter o controle do Estado. Daí a emergência de
golpes e contragolpes. Daí a província de Bolívar prevaleceu. Univos ou o caos nos devorará. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada conflito. A independência paraguaia foi proclamada com quase sem nenhuma oposição espanhola por José Gaspar Francia, conhecido como El Supremo. Após proclamada, houve vários conflitos internos entre Francia e os latifundiários que lutavam pela desintegração do poder. Francia acabou levando vantagem e ganhando todos esses conflitos, o que resultou na expulsão desses latifundiários e no confisco das suas terras para exploração camponesa. O desenvolvimento paraguaio levou à Guerra do Paraguai, que resultou na extrema pobreza e desestabilização econômica que é percebida até hoje. O Haiti detinha de uma imensa população de negros escravos e dedicava-se à exportação de produtos agrícolas tropicais, assim como o café e o açúcar. Em 1791, explodiu uma revolta de escravos, que resultou na libertação desses escravos. A independência do Haiti deu-se contra a França, a Espanha e a Inglaterra, que estavam em meio às guerras napoleônicas. Os principais representantes foram Toussaint Louverture e Dessalines. Além disso, o Haiti foi o segundo país da América a conseguir sua independência. A independência do México partiu de setores populares rurais, que pretendiam o fim da escravidão, a igualdade de direitos e o fim dos privilégios para as elites. Esses foram alcançados com o Plano de Iguala. Após uma guerra com os Estados Unidos, a normalidade retornou no governo de Porfírio Dias, chamado de Porfiriato. Esse governo foi caracterizado por uma ditadura política e pela abertura para o capital estrangeiro. Várias tensões surgiram nesse governo Porfiriato e acabaram resultando na Revolução Mexicana. Na Revolução, setores rurais, urbanos, camponeses e camadas médias pediam por eleições livres e voto secreto. Bom, em defesa da reforma agrária, destacaram-se os líderes Pancho Villa e Emílio Zapata, que alcançaram todos os seus objetivos. Eu vou falar sobre as consequências da ascensão política dos crioulos nas ex-colônias, a conquista da liberdade econômica, que favoreceu financeiramente e politicamente a aristocracia, e a criação da independência da economia com relação à Inglaterra, que era a primeira potência no século XIX. Infelizmente, com a independência política, não significou diminuição da desigualdade e da injustiça nas ex-colônias. A pobreza e a miséria continuou como realidade muito grande na grande parte da população. E outra característica que foi a instalação do sistema republicano, em que foram através de eleições e que as elites perpetuavam no poder.